Hoje, então, nós estamos aí com o uma das grandes lideranças do oeste do Paraná, que é o Jadson, que era o coordenador do Iguaçu Vale e Cascavel até esses dias, e agora é coordenador do SRI Iguaçu Vale, que é o Iguaçu Vale Regional. Bom, acho que todos já conhecem muito bem o Jadson. O Jadson é mais ou menos, para mim, é mais ou menos que nem o Paulo Guedes, assim, quando vai falar a gente tem que parar para ouvir, porque tem uma bagagem de conhecimento aí, e se você não ficar ligado no 220, você não acompanha também o raciocínio do Jadson. Então, vamos lá. E o Jadson preparou para nós aí, vai trazer mais uma atualização das empresas dele, que são extremamente inovadoras, e que é um banho aí de aula para a gente, de conhecimento. Bom, Jadson, vai contigo, aproveita aí, o tempo é teu, eu sei que 50 minutos aí é pouco para pegar o que vai trazer para nós. Legal, Ronan, muito obrigado pela apresentação. Antigamente, aí, se eu fosse comparado com o Paulo Guedes, com certeza eu acharia muito bom. Hoje em dia eu já não sei, já tá meio perigoso aí estar associado ao Paulo Guedes. Verdade. Mas foi o exemplo que veio na minha cabeça aqui, eu tenho que achar outro. Não, legal, mas obrigado pela apresentação. Não, mas, Jadson, a política do Paulo Guedes não dá para reclamar, tá? Verdade, não. Tenho participado ainda continuo de várias reuniões empresariais e a política não está ruim. Tá? Tem outras coisas que estão ruins, mas a política não está. Até está se sustentando bem. Eu continuo apostando nele aí. Vamos lá. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, pessoal. A ideia hoje é contar um pouquinho da história aí, tanto do Alphacom quanto da Imóvel, tá? Acho que quase todo mundo aqui me conhece, né? E vamos deixar bem aberto aí para vocês perguntarem também, tá? Então, a ideia é falar um pouquinho dos caminhos, dos desafios dessas duas empresas aí. Mas fiquem à vontade, o que vocês quiserem perguntar no meio do caminho, pode perguntar. Não precisamos seguir aqui, deixar as perguntas para o final. Podem ir perguntando se tiver alguma coisa que apareça interessante para vocês aí, tá? Tá entre amigos aqui. Deixa eu só começar a compartilhar aqui. Eu tô com a... Pode compartilhar. Uhum. Tá aparecendo aí para vocês? Tá. Agora, em tela inteira, continua aparecendo? Sim. Tá. Deixa eu esconder isso. O painel de controles, ele fica em cima de alguma coisa aí para vocês, aquela parte de baixo, ou não? Não dá para ver. Tá. Então, no Alphacom, tá? Eu sou um dos cofundadores e atuo lá na parte de tecnologia e marketing, tá? A gente tem várias unidades de negócio lá e eu já atuei em algumas delas, quando a gente começou a parte da editora, né? Hoje a editora não está mais comigo, a editora de livros físicos, né? E hoje eu estou cuidando também do nosso call center. Então, a gente tem uma central de vendas com 60 colaboradores, tá? Que hoje está sob a minha gestão também. E a gente vai alternando lá entre 3 sócios, somos em 3 sócios lá. Eu cuido de marketing, TI, inovação, o Javer cuida de operações, tá? O Javer era financeiro, recentemente nós contratamos um financeiro de fora, o Javer passou para operações, e o Evandro cuida do pedagógico e é o CEO da companhia. Ele é o cara que representa a marca, ele é a personificação da promessa da marca, mudando a vida dos alunos, que ele é um cara aprovado em concurso. Então, é importante a gente manter sempre isso em destaque, né? Por que a gente existe. No caso do Alphacom, é para mudar a vida das pessoas. Na Imóvel, eu sou um dos fundadores lá também, junto com o Luiz, que é o CEO e que toca lá. E é uma empresa que está aí com 60 colaboradores, 65, expandindo ainda, tá? Então, começou em 2014, e na Imóvel eu sou conselheiro, não estou no dia a dia, mas faço algumas reuniões semanais lá, mas na função de conselheiro. Participo, às vezes, na venda, no fronte de batalhas ali de novos produtos, novas frentes, mas não estou no dia a dia, tá? E, muito orgulhosamente, estou aí como coordenador do SRI Iguaçu Vale, né? Na função, e comecei aqui junto com vocês, né? Os nossos encontros de quinta aqui,
me impulsionaram aí a querer colaborar mais com o ecossistema, graças a vocês. Muito obrigado aí, pessoal. Temos bastante coisa para fazer aí à frente do SRI, tá? E é onde o salário é mais gordo, né, Jadson? Na coordenação do Sim, SRI. o salário principal é da coordenação do SRI, sem dúvida. Vamos lá. Um pouquinho da história aqui, né? Então, seria legal se eu conseguisse minimizar a minha foto aqui. O que você quer fazer? Eu quero só minimizar a minha... Aí, beleza. É só clicar naquele tracinho único que ele some ela. É que quando eu estou apresentando, o mouse some. Aí eu não consigo fazer nada. Aí. Bom, então, começando aqui de baixo para cima, né? Eu sou de Cascavel, made in Cascavel aqui em 1977, também orgulhosamente, né? Fundador do Alphacom e da Imóvel, trabalhei, dei aula no ensino superior por 7 anos, tá? Então, antes de ir para a Inglaterra, eu fui professor aqui na Unipar, Unipar, Unipan, a Unialfa e FAG, né? Isso. E aí dei aula em alguns outros lugares, aí em Londrina, na pós-graduação lá, e na UFPR, na pós-graduação também, e eu tinha uma academia Cisco, uma academia de treinamentos de cursos da área de redes, segurança, tá? Então, conheci muita gente na área de tecnologia nessa capacidade aí, antes de ir para a Inglaterra, e na Inglaterra eu tive uma experiência lá com a Qualys, que é uma empresa de segurança de computadores, e eu tive uma sorte, na verdade, né, de trabalhar numa empresa que era americana, mas americana do Vale do Silício, né, num modelo pré-IPO. Então, uma empresa que, quando eu entrei, tinha 80 colaboradores e vinha acelerando muito para fazer o IPO, né. Eu entrei quando ela tinha 80 colaboradores, saí quando tinha 240, e um ano depois que eu saí, ela abriu capital na Nasdaq. E eu não sabia, né? Quando eu fui para a Inglaterra, eu consegui um visto de trabalho lá, que eu não era atrelado a nenhum empregador, né? Então, eu cheguei lá para daí escolher onde eu ia trabalhar, né? Eu fiquei um tempo na França, fiquei um tempo na Inglaterra, e aí tinha um plano, assim, né? E a partir de novembro de 2009, foi quando eu comecei a fazer entrevistas, né? Então, primeiro eu dei uma melhoradinha no inglês lá, e aí, quando eu comecei a fazer as entrevistas, eu estava entre duas oportunidades lá. Uma era uma empresa que ficava em Oxford, em Cambridge, que era uma empresa ela fazia análise de risco para seguros e tal. Era interessante a empresa também. E a Qualys, que era uma empresa de segurança, tecnologia da informação para bancos, para grandes empresas. Mas as duas empresas eram parecidas em termos de tamanho, né? Eu não sabia muito a diferença entre uma empresa da Inglaterra e uma empresa do Vale do Silício, uma diferença gigantesca, né? Eu tive sorte, na verdade, nessa escolha, né? Escolher ter ido para a Qualys foi uma super escolha que eu fiz, e não foi muito consciente, não, foi sorte mesmo. Talvez porque eles tinham um escritório na França também, e eu também queria ter essa experiência de trabalhar em vários lugares lá, né? E aí entrei na Qualys, fiquei pela Qualys bastante tempo. Fiquei um tempo trabalhando na França, bastante tempo no Vale do Silício. Todo ano a gente tinha um tempo que a gente passava no Vale, além de 3 meses na entrada que eu fiquei lá. Então foi bem bacana essa experiência. E é ali que eu comecei a entender assim, esse modelo de trabalhar alavancado, né? Então a empresa trabalhando um tempo, assim, operando em margens negativas para ela crescer, ter uma escala e atingir um modelo, um faturamento muito superior ao que você pensa num negócio tradicional, que já no mês 1 você faz uma continha ali, você quer ganhar 1 no mês 1, 2 no mês 3, 3 no mês 4 no mês 4, né? Você quer seguir uma PA, e a empresa alavancada assim, ela tem capital de risco, o cara coloca 10 milhões e ele quer tirar 100 milhões daqui 5 anos, né? Então é diferente o modelo do que você criar um negócio com fundos próprios. E a Qualys tinha muito essa pegada, o empreendedor lá, até eu coloquei uma fotinho dele aqui no final, falar um pouquinho dessa história. Ele acabou de sair da Qualys, né? Acabou de se afastar da gestão, e aí eu até fiz uma homenagenzinha para ele aqui. Mas é um cara que estava na sua 5ª empresa, né? Interessante a experiência lá.
E aí eu voltei para Cascavel, na verdade, em 2012, tá? Então, o Alphacom aqui começou em 2011. Quando eu estava lá, a gente já estava... Eu vim no Natal para cá, né? E comecei já a me envolver com a galera aqui. Então, no meu último ano de Inglaterra, eu já fiquei fazendo bate e volta aqui, enquanto a gente organizava a empresa. Eu tinha aberto uma empresa lá na Inglaterra, que era uma empresa de estoque virtual de e-commerce, né? Então, eu tinha que explicar desse jeito. É um estoque virtual que conecta no seu e-commerce, né? Na época não existia o tal do marketplace. Hoje seria muito mais fácil, né? Só falar que é um marketplace. E o que foi a dificuldade mesmo, né? Da V-Stock, era o nome, né? Então, a V-Stock no Brasil e a Sport BR na Inglaterra. A ideia era pegar estoque de materiais importados, fazer o processo de importação, nacionalizar o produto, colocar num armazém aqui e conectar diretamente nos e-commerces. Um colega meu de faculdade tinha uma plataforma de e-commerce e eu conectava o meu estoque na plataforma dele, e aí o vendedor vendia alguma coisa, eu mandava direto do meu estoque, né? O que hoje se conhece muito bem, essa operação no marketplace, na época ninguém conseguia entender. A hora que chegava no contador, o contador falava, não dá para fazer isso, e a empresa não deu certo. Então, eu estava em paralelo em 2011 tocando o Alphacom e a Sport BR, e o Alphacom acabou acelerando muito e tomando todo o meu tempo, né? E aí, em 2012, eu voltei para o Brasil, voltei para Cascavel, e o Alphacom deu uma acelerada aí boa, de 2012 para cá. E a Imóvel começou um pouco mais tarde, em 2014, né? É uma plataforma de inteligência imobiliária, que oferece relatórios, analytics, avaliação para imobiliárias, para bancos, para incorporadoras, do Brasil inteiro hoje, tá? Começou em Cascavel, Toledo, e hoje está no Brasil todo. Então, o que eu vou falar aqui é a minha experiência de empreendedorismo e inovação, principalmente nessas duas empresas aí, um pouquinho na Qualis também, que foi onde eu passei bastante tempo. Então, tá. Quando a gente fala de empreendedorismo e inovação, né, abrir um negócio, ok, né? Pô, eu quero ser dono do meu próprio negócio, né? O cara acha que o jeito mais rápido de ficar rico é abrir o próprio negócio. Não é, tá? Não é. Não é o jeito mais rápido. Mas, enfim, você vai abrir um negócio para que inovar, né? Então, o que tem a ver a inovação? A ideia da inovação é fugir da comoditização. Então, se você tem uma padaria igual à da padaria da esquina, né? São duas padarias iguais, você não vai conseguir cobrar 2, 3 vezes mais o valor do que o seu competidor cobra. Pão é pão, leite é leite, né? Quando você chega em um produto que a comparação entre eles ela não é tão evidente, você tem o que se chama uma commodity, né? E quando você tem commodity, o teu jogo é muito mais diminuir custo do que aumentar valor. Então, você tem um gráficozinho assim, onde lá embaixo você tem o teu custo, aí um pouquinho mais para cima você tem o teu preço e um pouquinho mais para cima você tem o valor, a percepção de valor. É um negócio de comoditização, você não consegue trabalhar muito a percepção de valor e o preço, porque você está limitado ao teu produto que todo mundo tem. Então, o mercado precifica para você, não é você que precifica. E o que te sobra é trabalhar na produção aqui, trabalhar nos teus insumos, na tua mão de obra, para tentar diminuir o preço. Você diminui o preço, mantém o valor, você aumenta a tua margem. Já num negócio inovador, você consegue alterar o preço alterando a percepção de valor. Então, você aumenta essa percepção de valor, você posiciona o teu produto como uma coisa inovadora, diferente, e aí você foge dessa competição de igual para igual, né? Então, a ideia de fugir da comodização a ideia de competição é para os fracos, né? Então, quando você tem uma commodity, você tem que se adaptar a custo, né? E quando você tem o seu monopólio de uma coisa que só você tem, aí você fugiu dessa comoditização e você que vai ditar os seus preços, a ideia da inovação, tá? Lógico, hoje em dia, né, o mercado muito dinâmico, você não fica monopolista de um segmento ali muito tempo. Logo alguém entra e é seu dever tentar manter esse monopólio, né? Então, quando a gente fala em monopólio, você pensa numa coisa ruim no Brasil, né? Mas a ideia do monopólio, você tem vários diferentes monopólios, né? Alguém que vende água na rodoviária tem o monopólio da venda de água na rodoviária. Só ele que tem aquelas 2, 3 banquinhas que vendem água na rodoviária. Então, você tem um mercado delimitado por você mesmo. Você escolhe qual mercado que você vai atacar, né? Tentar competir com todo mundo, dificilmente você vai ter um monopólio de alguma coisa. Tem um ponto interessante aqui, que é o último aqui, a marca, né? Então, todo mundo tem o monopólio da sua própria marca. Você registra a sua marca, é só você que pode usá-la, né? E você vai investindo nessa marca e ela carrega a tua percepção de valor lá para cima, e é a sua função cuidar bem dessa marca e fazer com que as pessoas, pelo simples fato de ter a tua marquinha lá no bem, ele aumentou de valor, tá? Você consegue fazer isso, explorar esse seu próprio monopólio da marca.
Nos outros 3 casos aqui, né, tem muita coisa aqui, tá, pessoal? Eu tirei alguns elementos aqui desses 2 livros que estão ali embaixo, que é o Zero to One do Peter Thiel e o Organizações Exponenciais do Salim Ismail. Então, a ideia de você conseguir fugir do monopólio, você tem que ter alguma tecnologia que te faça 10 vezes melhor. 10 vezes melhor no quê? 10 vezes melhor em alguma dimensão, né? Seja em velocidade de tudo, né? Velocidade de entrega, velocidade de conexão, velocidade de o tempo que o cara demora para fazer um processo, né, que o teu cliente demora para fazer um processo, 10 vezes mais barato. E até eu coloquei design ali, né? Nós estamos passando por uma geração agora de as grandes empresas daqui para frente, assim, vocês vão ver elas serem muito compostas por founders que são designers, né? Então, o design hoje está contando muito. Acho que começou com o Instagram, né? Se você olha para o Instagram, o que os caras tinham de muito bom, assim? Tinha uma tecnologia que todo mundo tinha, mas tinha um design de produto muito fera, né? Então, uma empresa bilionária que foi comprada pelo Facebook, todo mundo conhece a história, mas o Instagram, acho que foi o primeiro das empresas da nova geração aí que o design é tão importante. Lógico, tem a Apple também, né? A Apple sempre foi muito apoiada no design, mas a Apple ainda era mais tecnologia do que design, foi mudando, virou mais design do que tecnologia, né? E o design é um pouco subjetivo, você dizer o que é um design 10 vezes melhor, né? Mas se a usabilidade, se a quantidade de cliques, a satisfação ao usar um produto, para ela ser 10 vezes melhor que alguma coisa, vai ser um critério muito subjetivo, tá? Mas a ideia de você ter uma tecnologia proprietária que justamente te diferencie e faz com que você fuja da comoditização, você tem que ser 10 vezes melhor, em alguma dimensão, tá? Que não é muito fácil. Na Imóvel, por exemplo, a gente usa isso, essa ideia de tentar ser 10 vezes melhor, mas a gente não consegue ser 10 vezes melhor numa única coisa. A gente vai ser 10 vezes melhor comparando várias coisas, né? Então, uma das coisas que a gente faz, por exemplo, é a avaliação. Então, na avaliação, uma avaliação física, ela vai ser 2 ou 3 vezes mais cara que a gente não consegue ser 10 vezes mais barato, né? O cara vai avaliar um imóvel lá para fazer um financiamento, normalmente uma empresa de avaliação vai cobrar R$800, R$1.000, a gente não consegue avaliar 100, mas a gente consegue avaliar a metade do valor, e aí a gente tenta chegar ao 10 vezes em outras dimensões. Então, o avaliador físico ele vai ter que ir lá, ele vai demorar uma semana, 10 dias para entregar o resultado. A gente consegue entregar o resultado em 1, 2 dias. Tá? A gente é 2 vezes melhor numa coisa, a gente é 2 vezes melhor na outra, e com isso a gente tenta chegar próximo desses 10 vezes. Tá? O efeito de rede aqui é quando você consegue fazer com que o teu produto ele fique melhor a cada vez que você adiciona mais coisas nele. Então, você ter mais pessoas usando, né, por si só já torna o teu produto melhor. Então, aí você se estabeleceu porque você tem um efeito de rede. Um bom exemplo disso é ferramenta de comunicação, WhatsApp, o Skype. Então, cada vez que mais amigos teus entram ali, mais contatos são adicionados, o valor daquilo cresceu para você, porque você tem a possibilidade de se comunicar com mais gente, né? Então, no caso do AlphaCon, esse efeito network, a partir do momento que eu vou colocando mais cursos numa mesma plataforma, né? O AlphaCon é um EAD, vou falar um pouquinho dele aqui, para concurso público. Na medida que eu coloco mais cursos lá, eu tenho um efeito de rede, que o cara entra num curso, por exemplo, da Polícia Federal, mas ele tem nessa mesma plataforma o curso para a Polícia Civil do estado dele, do Nordeste, lá do Ceará. Então, ele tem nessa mesma plataforma vários cursos que ele pode consumir, inclusive num combo, num pacote, onde ele consegue estudar para essas duas coisas no mesmo produto. Então, começa a ter esse efeito de rede, começa a ter uma economia de escala, né? Então, eu contrato banda de streaming para o AlphaCon lá, para atender 10 mil alunos ou para atender 100 mil alunos, é o mesmo valor. Então, eu consigo negociar melhor porque eu tenho uma receita vinda de 100 mil alunos e quem tiver só 10 mil vai estar pagando o mesmo valor que eu. Então, você começa a ter essas economias de escala que acabam criando algumas barreiras de entrada. Para quem vai começar, o preço do cara é muito alto para pouco aluno, sendo que eu já tenho um monte de aluno, então eu consigo diluir esse custo. Tá? Esse é uma das coisas que você busca para criar o seu monopóliozinho, seja lá em qual área você esteja. Né? Outra coisa bacana desse efeito exponencial, ou
o efeito de rede, por exemplo, na imóvel, né? A gente tem camadas de dados, a gente vende dados na imóvel, né? Então, à medida que a gente coloca uma camada nova de dados, eu começo a destravar valor para outros segmentos que necessariamente não eram atendidos antes, né? Então, a gente tem a base de todas, por exemplo, todas as pessoas de uma cidade e tem a base de todos os imóveis. A hora que eu coloco uma base, por exemplo, de onde estão as escolas, eu começo a ter uma base, então, eu coloco escolas, postos de saúde, delegacias, começo a colocar a base de diferentes segmentos da economia. Cada nova base dessa, ela usa o efeito network, porque eu já tenho dados lá de outros tipos de negócio, e quando eu coloco uma base, uma camada nova dessa, de escolas, por exemplo, eu destravo um valor de conseguir achar onde é o melhor lugar para colocar uma nova escola, onde é o melhor lugar para colocar uma nova padaria, onde é o melhor lugar para colocar um centro de distribuição de livros, né? Então, tem uma série de efeitos de rede que a gente explora quando vem colocando novas camadas de dados ali. Eu acho que o principal aqui, né, hoje, quando se fala em estratégia de negócio, é você tentar prestar um serviço, né? Ontem eu estava falando com o pessoal de uma faculdade aí, e teve uma pergunta interessante, alguém me perguntou lá, como que eu faço para vender tecnologia num segmento que não é muito tecnológico, né? Uma pergunta até bastante comum, né? E a resposta é assim, você não vende tecnologia, né? Se o cara não é tecnológico, você não vai vender tecnologia. Aliás, em circunstância nenhuma você deveria vender a tecnologia. Então, ele queria vender uma tecnologia de rastreamento de gado para o produtor rural. Se você chega lá falando para ele, olha que legal, eu vou rastrear o seu gado, né? Não é isso que o cara quer, né? Ele não está procurando um jeito de rastrear o gado, ele está procurando aumentar a produtividade, ele está procurando aumentar o peso do animal mais rápido, ter menos mortalidade. Se para isso eu preciso usar uma tecnologia, isso é só uma consequência, né? É aquela ideia de vender o furo e não vender a furadeira. Então, é só 13% de qualquer mercado ali que olha para a tecnologia. O cara quer o benefício para atender a maioria, né? Então, você tem que vender a maioria, vender o benefício e não a tecnologia. E quando você pensa dessa maneira com software, né, você cai no serviço que você está prestando, mas de uma maneira escalável, que é o Software as a Service, que geralmente é cobrado de maneira recorrente, que é o MRR. Então, essa é o grande pulo do gato no momento em estratégia para qualquer tipo de negócio, é você ter receita recorrente. Você prestar um serviço que você está resolvendo um problema, resolvendo esse problema recorrentemente, né? Então, toda semana, todo mês, todo dia, várias vezes ao dia, o cara precisa de você para resolver um problema. E ele te paga de maneira recorrente, mensalmente, tá? Então, você mede o seu MRR, Monthly Recurrent Revenue. Então, qualquer negócio hoje que tenha negócios comparáveis, tá? Então, você tem o mesmo tipo de business. Um deles tem receita recorrente e outro depende de fazer vendas todo mês, né? Começa do zero. O business que tem receita recorrente, ele é aproximadamente 6 vezes mais valioso que o outro negócio que faz a mesma coisa, tá? Então, a mesma quantidade de pessoas, a mesma quantidade de clientes, um é recorrente, o outro não. O recorrente tem um valor de mercado 6 vezes maior, em média, tá? Bom, isso é a ideia de você criar o seu próprio monopólio, aproveitando alguns pontos, assim, né? Muitas dessas coisas que eu estou mostrando aqui, elas não eram possíveis antes da internet. Muitas dessas coisas que eu estou mostrando aqui não eram possíveis até por termos computacionais, né? Há 10 anos, há 5 anos, algumas delas. Então, a gente tem que entender esses momentos e entrar na onda certa aqui. Como que a gente entrou nessa onda aí no AlphaCon, né? Qual foi o case do AlphaCon? Falando um pouquinho mais do caso aqui do EAD. O AlphaCon é um e-learning, uma plataforma de educação à distância, e hoje a gente tem alguns números aqui que representam mais ou menos o tamanho da empresa, né? A gente está com 2 milhões de usuários que todo mês visitam o nosso site, né? Alguns já são alunos pagantes e outros não, tá? O Facebook é uma boa medida de crescimento no nosso atingimento de rede social. O YouTube é o principal lugar onde a gente tem o conhecimento da marca, né? Então, o aluno vai lá e degusta um pouco das nossas aulas através do YouTube. É por ali que ele realmente fica conhecendo a marca. A gente usa um monte de mídia digital, várias outras coisas para atrair o cara, mas ele vai provar o produto, sentir o gostinho ali no YouTube. O YouTube, em EAD, morreu no YouTube, morre a empresa, tá? Vai morrer o faturamento. Você tem que estar forte no YouTube. Então, a gente é o maior canal de educação ali na área de concursos públicos do Brasil, com 2 milhões de assinantes, tá? Então, você vê aí o youtuber de entertainment, né? Os caras têm lá 20 milhões de assinantes e tal.
tem uma continha, assim, o próprio pessoal do YouTube fala isso, né? O número mágico aí que para você comparar um canal de educação com um canal de entretenimento é 7 vezes, né? Então, um canal de educação, quando você bate com o de entretenimento, ele deve ter 7 vezes mais seguidores, porque o YouTube está lá para isso, né? O YouTube ele é a resposta para o tédio, né? O cara vai lá porque ele está entediado, ele quer ter alguma coisa divertida. Nossa, acabei de ver o horário aqui, estou devagar, hein? Deixa eu dar uma acelerada. E nós temos uma base de 3 milhões de alunos, não é tudo isso pagante, tá? O Alphacom aproveitou esse shift aí da sala de aula, né? Quando eu tenho dentro da sala de aula um professor para 100, no EAD eu coloco várias telesalas lá, uma estrutura mais complexa, mas eu consigo atender 1.000 alunos, e na internet eu consigo atender milhões de alunos com um único professor, né? Essa escala que a gente está falando aí. No caso da Emóvel, ela está hoje tá um pouquinho mais de 60, tá? Umas 65 pessoas, e o faturamento está um pouco mais de 400 também. Então, observem, ele é MRR, né? Monthly Recurring Revenue. Então, o cara assina um serviço, todo mês ele paga um valor X para ter esse serviço. Então, a gente saiu lá de 2 cidades durante 2 anos, depois expandimos para 20 cidades, e fizemos mais investimento na plataforma e conseguimos bater lá 1.500. Hoje está com 1.170 clientes no B2B, atendendo vários segmentos aqui. Então, a gente começou com imobiliárias, né? Então, foi uma estratégia que sequencial, aquela ideia das camadas, né? Atende primeiras imobiliárias, achando o imóvel para o sujeito ali, não vende para o B2C, tá? A gente vende só para B2B. E da imobiliária a gente foi para construtoras, incorporadoras, onde a gente via que era um business que tem um pouco mais de dinheiro, sobra mais dinheiro, tem mais margem para poder pagar por software, né? A imobiliária já trabalha muito apertada, é difícil vender para a imobiliária, é difícil manter, reter o cliente, questão financeira mesmo. E investidores institucionais, bancos, fundos, que é um outro nicho que está muito bom aí. A gente atua nesses vários mercados aí. Nos 2 casos, né, a gente separa bem o que é modo busca e o que é modo execução. O Steve Blank, tá, os 2 livrinhos dele aí, né? Um cara, recomendo muito ele, tá? Ele faz bem essa distinção entre uma startup, não é uma empresa pequena, não é uma empresa pequenininha, não é uma empresinha. Uma startup é uma empresa que está em modo busca. Busca do quê? O modelo de execução dela ainda não é muito conhecido. Já uma empresa grande, ela já está em modo escala, ela está em modo de execução, ela tem que tentar crescer e diminuir custo, é diferente. E uma startup tem que procurar o product market fit, tem que procurar o melhor modelo de negócio, né, para a sua situação. Então, tem uma grande diferença aí. Quando você está em modo execução, você trabalha com um plano de negócios, onde essas variáveis já são conhecidas, eu tenho toda a informação dentro do escritório, eu vou fazer suposições com as informações que eu já tenho, e eu tenho que evitar a falha para diminuir custo. Esse é o modus operandi quando você tem alguma coisa em execução. E a gente tem isso muito claro, tanto na Emóvel quanto na Alphacom. Alguns segmentos, numa empresa que já está rodando, você pode ter um produto, uma vertical de negócios que está em modo execução e uma outra que está em modo busca. E é bem importante você diferenciar essas 2 coisas, porque as métricas são completamente diferentes, né? Em modo busca, do lado esquerdo aqui, aí é a experimentação. Aí você não tem informação dentro do teu escritório, você tem que, como o Steve Blank fala, né? Get out of the building, saia do escritório e vá falar com o cliente, vai falar com o parceiro, porque é lá que está a informação. As tuas planilhas são uma obra de ficção científica, você não tem nada provado, você não tem um histórico para se basear, né? E aí você está buscando evidência, está buscando a falha para aprender com ela. É a grande diferença aí. No modelo tradicional de execução, né, você cria um produto lá, concebe o produto, desenvolve, testa, então você fica esse tempo todo trabalhando dentro de casa para depois, só no final, lançar, que é bastante perigoso hoje em dia, né? O jeito de você não gastar energia construindo um produto que talvez ninguém vá usar é você usar esse modelo do Lean Startup, do Eric Ries, né? Bem conhecido também, recomendo muito a leitura, onde você trabalha esse ciclo do constrói, mede e aprende, constrói, mede e aprende, fica rodando nisso rapidamente e vai gerando aprendizado, né? Aqui eu estou falando um pouquinho das ferramentas que a gente usa, tanto no Alphacom quanto na Emóvel, tá? Principalmente nesse caso agora aqui, para o modo busca, tá? Então, o Design Sprint é uma técnica desenvolvida tem alguns caras que saíram do Google, começaram a usar isso muito no Google Ventures, que é um braço de VC do Google, e isso aqui são fotos aqui de exemplos reais de uma user research de um design sprint do Alphacom.
Então, em uma semana, no primeiro dia você mapeia bem o problema, pega várias sugestões de especialistas, pensa no que você vai construir. Na terça-feira você faz vários esboços do que vai ser construído. Na quarta você decide entre as soluções. Você começa com o problema, vê possíveis soluções, decide o que realmente vai ser testado na quarta. Na quinta você prototipa e na sexta você testa isso com clientes reais. Então isso gera muito aprendizado. O grande pulo do gato aqui é você não gastar tempo construindo a coisa errada. Você pode ter um time de desenvolvimento super eficiente, mas se eles construírem uma feature ou um produto que não é o que o cliente quer, você foi eficientemente inútil, né? Então, a ideia é que você gaste bastante tempo para escolher o que vai ser construído, e aí você constrói aquilo só depois de ter validado isso com clientes reais, pessoas físicas lá que estão propensas a comprar o seu produto. Então, é muito importante ter esse tipo de ferramenta aqui de design thinking, de teste, antes de colocar a mão na massa, gastando tempo de programação, tá? Então, construir produtos que ninguém vai usar é o pior erro que você pode cometer. Outro jeito de fazer essa validação, tá muito usado tanto no Alphacom quanto no Imóvel, é a User Research Guerrilla, tá? A User Research é você buscar informação com o cliente, levar ele para um ambiente neutro lá, onde você vai entrevistar. Nesse caso aqui é uma User Research do Alphacom com um aluno de verdade também, tá? A gente faz isso fora do ambiente do Alphacom, para o cara não ficar coagido a ter opiniões boas sobre você. Então, no dia da User Research, não vai, no Alphacom todo mundo usa uniforme, não sei se está aparecendo aqui, mas eu estou de uniforme. Estou de uniforme não, estou com a marca, né? A gente não fala que isso é um uniforme, isso é, a gente orgulhosamente impunha a marca, é isso, né? Então, mas no dia da User Research, sem marca, sem crachá, fora da empresa, para o cara não entrar lá e já ser condescendente com você, né? Então, você deixa bem claro, ó, não sou eu que estou construindo esse produto, eu vim aqui para pegar o seu feedback sincero aqui. E a gente começa com uma persona provisória, né, do que a gente imagina que é o cliente para essa funcionalidade ou produto novo que a gente vai introduzir. E aqui tem um desenhozinho aqui do meio, aqui, o Best Fit ali, ó, o Value Proposition Canvas, né, que alguns aí devem conhecer. Então, você desenha o que você acha sobre os trabalhos do cliente e sobre as funcionalidades do seu produto e tenta ver qual que é o encaixe disso, né? Então, aponta lá o processo do Customer Discovery lá em cima, aponta um segmento de cliente. Pode ser provisório, você pode mudar isso depois. Você vai buscar qual que é o maior problema desse cara. Cria essa persona provisória com esse problema, aí você vai validar o Value Proposition do que você tem em mente, né? E vai reavaliando esse Value Proposition de acordo com o que você vai aprendendo. Essa é a sequência que você espera fazer, né? E aí, de novo, aquele get out of the building, né? Tem que falar com os cavalos lá, tem que ir lá, não adianta perguntar para o jockey, tem que perguntar para o cavalo como que ele está hoje, se ele vai ganhar a corrida ou não. Então, e o mais próximo do cliente que você conseguir, né, entrar nos problemas dele, não chegar apresentando a sua solução, né? Igual na pergunta do meu amigo de ontem lá, sobre o processo de como eu descobri como vender tecnologia para o criador de ovelhas. Então, não chega querendo vender tecnologia, não chega querendo vender o produto. Vai a campo, entender o problema dele. O que ele está fazendo lá, quais são os maiores problemas, quais são os problemas mais valiosos, tá? Eu coloquei aqui o UX Strategy, que é um livro que eu recomendo, mas tem um outro livrinho que é do Clayton Christensen, que é o cara do Innovator's Dilemma, que chama Competing Against Luck. Tá? No Competing Against Luck, ele usa a teoria do job to be done, né, o trabalho a ser realizado. Ele tem uma técnica de job hunting. O que é esse job hunting? É você descobrir dentro da realidade do seu cliente qual é o trabalho mais valioso dele. Um exemplo disso que a gente usa na Imóvel, por exemplo. Na Imóvel a gente entrou em bancos, então hoje os maiores bancos do Brasil são clientes da Imóvel, pelo produto de avaliação. Então, o produto de avaliação, eu vou lá e avalio um imóvel para o cara fazer o financiamento. Então, é um produto bem simples, mas ele é comoditizado. A gente está fazendo ele mais rápido, mais barato, mas é uma coisa razoavelmente simples, né? Então, ele não tem muito segredo ali. As empresas de avaliação física estão correndo atrás para tentar fazer avaliação virtual, como a gente faz também. E uma hora vão fazer. Então, a gente entende que essa entrada nos bancos, ele é um primeiro job que o banco tem, a primeira dor, mas aquilo para o cara é um custo, né? O banco vê lá, no processo de financiar um imóvel, eu tenho uma chata lá que é fazer uma avaliação. Então, eu entro como um custo para ele, né? E no job hunting, ao ponto que a gente está introduzindo nos bancos esse processo de avaliação mais rápido, a gente está entendendo que o fato dele conseguir fazer uma avaliação em tempo real, quase, isso é um gerador de negócios, não é só um custo para ele.
Então, fazer o job hunting numa situação dessa, você entra, e no Brasil em particular, né, bancos é um segmento muito pouco pulverizado, né? Nos Estados Unidos tem 10 mil bancos, no Brasil tem 5. Então, a gente já está em 2 dos grandes bancos, entrando em mais 2 aí. Então, uma vez que você está dentro de um cliente desse, você tem o dever de fazer um job hunting lá dentro, de caçar quais outros trabalhos eles têm que você pode ajudar a tornar a vida do cara melhor, né? Você consegue descobrir qual o valor que tem, qual problema tem mais valor para ele. Então, você entra por um value proposition, que no nosso caso foi a avaliação, mas nosso objetivo é chegar a um ponto que a gente oferece a avaliação de graça. Mas a gente está gerando negócios usando a avaliação em outras dimensões, dentro daquele mesmo cliente. Tá? Em concurso público, por exemplo, essa user research que está a foto aí, a gente estava introduzindo uma ferramenta de controle de estudo, né? Então, o material principal que o cara está consumindo lá é a videoaula, é o PDF, é o livro, mas aí a gente começou a perguntar mais das dificuldades dele. A dificuldade é o cara não sabe o que estudar. Então, a maior dificuldade do cara que está se preparando para o concurso público, que tem daqui a 3 meses ou daqui a 1 ano, como é que o cara cadencia o tempo dele, né? E a gente não chega com a solução pronta, chega lá e fala, cara, qual que é o seu problema? E deixa ele falar. E aí você vai fazendo esse job hunting e entendendo um pouco esse problema. Bom, pessoal, estou vendo que eu estou bem atrasado aqui. Eu vou pular um pouco uma parte de dados aqui, tá? Mas só vou colocar assim, tem 2 formas de você ter um business ligado a dados. A gente está falando em diferenciação, em fugir da comoditização. Então, no AlphaCon, a gente usa dados para melhorar a nossa operação. Então, os dados não são o produto. A gente usa os dados para entender melhor o cliente, para melhorar os produtos. Então, é usar dados na sua operação. Diferente na Emóvel, os dados são o produto. Então, nós temos uma base de dados lá com 120 milhões de pessoas, 110 milhões de imóveis, 30 milhões de bases de empresas, e tudo isso a gente chacoalha muito esses dados, tortura os dados até eles confessarem a informação interessante e vende esse relatório, tá? Então, acho que você tem a obrigação no seu negócio de procurar como os dados podem deixar o teu negócio mais eficiente. Seja você usar os dados para, nesse caso aqui, né, do AlphaCon, a gente usa grafos para entender as nossas transações, tá? Ou no caso da Imóvel, onde eu junto esses dados todos e dou insights para o meu cliente. Tá? De uma forma ou de outra, tá? O teu negócio vai ter competidores dentro em breve que vão usar esses dados para te disruptar. Então, você tem que se disruptar você mesmo. Se não está usando dados para nada ainda, deveria começar imediatamente. Eu ia falar um pouquinho aqui da composição dos times de dados, mas eu quero deixar um pouco para perguntas aqui, tá? Eu dimensionei bem mal o tempo aqui, sinto muito. Vamos lá, vou deixar aberto, vou abrir já para perguntas aqui, só vou fazer o meu jabazinho bem rapidinho aqui, ó, que é o seguinte. Tanto no AlphaCon quanto na Imóvel temos vagas em aberto, tá? Então tá aí, se alguém tiver interesse, tiver gente para recomendar. Então na Imóvel está contratando arquiteto de dados, engenheiro de dados, analista de dados, desenvolvedor back, front. Eu acho que é o problema de todo mundo de tecnologia aí, é desenvolvedor, né? E no AlphaCon também. Então em TI lá tem desenvolvedores, estagiários na área de marketing digital, tá? Estamos em processo de contratação. Então desenvolvimento, marketing e dados. Tá certo? Vamos abrir para perguntas aí, pessoal? Vamos lá, pessoal. Quem quiser fazer pergunta, pode abrir o microfone, fazer pergunta, ou mandar no chat, que achar mais à vontade. Bom dia, Jadson. Bom dia. Queria ver contigo, eu acho que isso aí seria mais a parte da Imóvel ali. Como que foi para você treinar a tua equipe de vendas para vender uma tecnologia, né? Uhum. Qual que foi o teu desafio? Ensinar os vendedores, explicar sobre a ferramenta e mais ainda uma ferramenta que trabalhe com inteligência artificial, né? Uhum. Cara, de novo, né? E a gente tem que tentar fugir disso, né? Então, eles não devem vender tecnologia, né? Dentro tem outro livrinho, não tem um chat aqui que eu podia ir jogando umas dicas aqui? Pode ter, né? Tem o bate-papo ali do Zoom. Embaixo vai ter bate-papo, o chat. Em inglês não lembro. Chat. Tem um livrinho aqui que chama Crossing the Chasm. Então, esse cara, ele mostra certinho um gráfico lá de adoção de tecnologia. Então, você tem 13% só do mercado
entre os tecnologistas e os evangelistas, né? Tem o cara que vai comprar pela tecnologia e tem o eu esqueci os nomezinhos, né? Um cara compra porque ele é entusiasta da tecnologia e outro cara compra porque ele quer um diferencial tecnológico, tá? Mas esses caras juntos, eles são só 13% do mercado. Os outros 70% do mercado, que está na primeira maioria e na segunda maioria, eles não estão nem aí para a tecnologia. Então, eles não querem comprar a tecnologia mais bonita, mais nova. Ele quer só tocar a vida dele. Ele quer resolver os problemas dele. Então, se você tem um discurso muito voltado para a tecnologia, você vai atrair esses 13%. Só que esse crossing the chasm é justamente assim, quando acaba esses 13%, você cai no vale da morte, porque o cara não consegue entender daí como que a tua tecnologia tem a ver com o dia a dia dele. Aqueles 13% entendem, porque eles entendem tecnologia, mas na maioria, né, nos outros 67% aqui, daí tem mais 13 aqui para esse outro lado aqui, que é o cara que só vai comprar quando ele não tiver mais condições mesmo, né? Ele só vai começar a usar pagamento no celular quando ninguém mais aceitar dinheiro. É o último carinha aqui da cadeia. Mas a grande maioria quer resolver seus problemas. Então, o posicionamento da empresa, do CEO ao vendedor, todo mundo tem que entender muito do cliente. Então, o melhor jeito de treinar o vendedor, e no caso da imóvel, acho que teve um ponto de disrupção lá quando a gente contratou uma vendedora que veio de uma imobiliária. Então, ela conhecia muito o problema da imobiliária, conhecia muito o problema do dia a dia lá do corretor. Então, ela já sabia quais eram os problemas. Não adianta falar, você vai plotar no mapa de calor, você vai falar em mapa de calor para o corretor está na rua, cara, né? Ele não quer saber de mapa de calor, ele não quer saber a gente tem um mapa radial de distâncias, ele não quer saber nada disso, ele quer resolver o problema dele. Então, você tem que levar o teu vendedor, né? E no Alphacom a mesma coisa, né? No Alphacom a gente tem uma força de venda lá que já foi de 120 pessoas, hoje está com 60, onde a grande maioria é gente que estuda para concurso. Então, o melhor vendedor que eu tenho lá já estudou para concurso em algum momento da vida. Os inspetores lá, os gerentes, são ex-concurseiros, porque o cara sabe do problema do dia a dia. Então, esse é o melhor jeito de treinar um vendedor, é fazer ele entender muito sobre o dia a dia do cliente. Porque na hora do vamos ver ali da venda, se eu estou falando uma língua e o cara está falando outra, vai ser uma dificuldade para se passar o valor, né, que está sendo ofertado. Então, é entender muito do cliente, tá? Esse é o jeito de treinar o time de venda. As técnicas, tem muita técnica, tá? Na parte de técnica de venda, ó, a gente usa isso aqui, Winning by Design. O Idiaco, alguma coisa. Procura por esse cara aí. Então, se você quer técnica, tá ali. Mas o importante é você entender. Tem um outro aqui também, Receita Previsível. Esses caras te dão as mecânicas, esses 2 livros aí. O Winning by Design é um conjunto de 5, 6 livros, onde cada um pega uma etapa do funil de vendas, tal, muito legal, mas não adianta nada disso se você não tiver a linguagem do teu cliente, não entender os problemas do teu cliente. Sempre uma conversa de venda começa pelo cliente, né? Eu gosto de uma frasezinha, né? Tem uma anedota aí, não sei se é verdade ou não, provavelmente não, mas de uma jornalista inglesa que foi entrevistar os 2 candidatos à presidência, né? E aí ela foi entrevistar um deles e jantou com um deles num dia, jantou com o outro no outro dia. E depois ela foi ser entrevistada para contar a experiência dela, né? No primeiro candidato, ela falou assim, nossa, ele é muito inteligente, é a pessoa mais inteligente que eu já conheci, saí de lá assim impressionada, realmente um excelente candidato, nosso país vai estar em boas mãos e tal. Ah, beleza, mas em quem você votaria? Votaria nele? Não, votaria no segundo. Por quê? Porque no segundo eu saí de lá achando que eu era a pessoa mais inteligente. Entendeu a diferença? Então, se você vai lá e diz que a tua tecnologia é foda pra caralho, não sei o que, você só vai falar pro cara que ele é ruim. Agora, se você chega lá, entende o problema dele e diz como ele pode ficar foda pra caralho, aí você vai ter uma venda. Certo, muito bom. Valeu. Valeu. Próxima lá. Pode ser de qualquer área aí, galera. Vendas, tecnologia, estratégia, dados. O pessoal está digerindo isso. Poderia criar a biblioteca Jadson. Jadson, bom dia. Bom dia. Aproveitar aqui, então, o espaço, né? A gente tem uma demanda, por exemplo, aqui já na universidade, da parte de quanto curso, né?
a questão do planejamento estratégico e também da autoavaliação dos cursos, né? Dentro por exemplo, lá do Alphacom, como é que isso é feito? Como é que vocês... Isso é terceirizado? É feito por vocês mesmos? Esse planejamento, o período de planejamento, é médio, longo prazo? Como é que isso é feito? Tá. Deixa eu pegar um livro aqui. Peraí, rapidinho. Eu já criou uma página lá no site do Alphacom, lá, biblioteca de conhecimento. Dá para notar que o Jadson não lê nada, né? Cara, obrigado pela pergunta. Ó, isso aqui mudou tanto o Alphacom quanto a Imóvel, tá? Chama Scaling Up. Esse livro aqui, cara, ele é fenomenal. Então, eu não canso de indicar ele. Quem me indicou esse livro foram 2 americanos, tá? Que eu cheguei neles, assim, o presidente da Abril Educação, que era o Manuel Amorim, me indicou uma empresa de call center. Dentro dessa empresa de call center, eu fiquei muito amigo de uma menina lá que ela tinha sido trainee, cresceu rápido e tal. E aí um dia ela falou assim, pô, vocês estão querendo fazer um negócio diferente aí na venda, não sei o quê, você devia ir lá falar com esses 2 caras. Tipo, sabe aquela vai lá que lá é legal, né? Que nem o Carpes sempre me aplica, né? Vai lá que lá é legal, daí eu acabo ganhando, vou lá, acho legal, ganho um monte de grupo de WhatsApp, um monte de trabalho não remunerado. Então, fui falar com esses 2 americanos que tinham montado uma empresa no Brasil, lá em São Paulo, e eles disseram, na primeira vez que eles comentaram, não dei muita bola, eles disseram, isso aqui é a nossa unfair competitive advantage, né? Nossa vantagem competitiva e injusta. E eles usavam isso no planejamento deles, eles tinham vários livros desses lá, e um dia ele falou, cara, né, e aí, você viu o livro, o que achou e tal? E eu não tinha visto, daí eu fui ver, pela segunda vez, né, que ele tinha comentado. Cara, sensacional. Então, ele dá as dimensões do planejamento estratégico, ele divide em 4 áreas, né? Em pessoas, estratégia, execução e fluxo de caixa, né? Então, se você não tem pessoas capacitadas o suficiente para criar uma estratégia, você não vai ter uma boa execução. Se não tiver uma boa execução, você não vai gerar caixa. E aí, se você não tem caixa, você não consegue contratar as pessoas. Então, você entra num ciclo aqui, né? E você vai visitando. Então, ele tem você começa a trabalhar com isso aqui com uma primeira sessão, que são os hábitos Rockefeller. Você olha lá para 10 hábitos do Rockefeller lá, na parte de comunicação, na parte de orientação a dados, na parte de controle de métricas, ritmo de reuniões diárias, semanais, mensais, trimestrais, tá? E aí, respondendo a tua pergunta, na parte do planejamento, como que a gente faz? Tanto no Alphacom como na Imóvel, a gente usa isso aqui, tá? Então, a gente passou por no Scaling Up, a gente pegou um coaching empresarial que treinou a gente durante um ano, ele nos acompanhou no Alphacom, tá? Que é um cara, o Nick Reed, ele é inglês mesmo, mora no Brasil há bastante tempo, é formado em Harvard, em Cambridge, o cara é foda. E ele que fez um coaching com a gente para colocar essas práticas de gestão, e a gente vem aplicando lá já faz uns 3, 4 anos. E é assim, aí passou 3 anos, tal, eu falei assim, caramba, né, é muito bom esse livro, ninguém traduziu ainda. Daí a gente falou assim, caramba, tá na hora de alguém traduzir. Daí tô fazendo um jabá aqui, mas cara, juro para você, faria igual. A editora Alphacom daí traduziu isso aqui, porque a gente achou, como é que pode, né? Faz 3 anos já que a gente está usando isso, ninguém traduziu ainda. É a mesma coisa do Hooked, tá? Então, o Scaling Up e o Hooked são livros que você encontra na editora Alphacom, mas, cara, são 2 casos aí. Deixa eu botar no chat aqui. Scaling Up, do Verne Harnish. Tá? E o Hooked é para produtos e engajadores, tá? Do Nir Eyal. E o Indestructible, que também é do Nir Eyal. E tem na Amazon, né, essa versão do Alphacom aqui. Eu acabei de jogar no meu Kindle aqui. O Cleiton perguntou se tem traduzido. Tem sim, tá? Então, esses 3 que eu coloquei, esses 3 últimos aí, é tradução da própria editora Alphacom, tá? A gente traduziu porque a gente achou, pô, é um pecado esses livros aí não terem versão em português. Eram muito bons mesmo. E aí, no planejamento, o planejamento em termos de tempo, Luiz, o Scaling Up traz um conceito que, na verdade, é do Jim Collins, tá? Do Good to Great. Ele tem... Isso também é muito bom. Good to Great.
Jim Collins. O Jim Collins tem um monte de coisa, tá? Ele tem vários livros. E ele traz o conceito do Big, Hairy, Audacious Goal, o BHAG. BHAG é a tua meta audaciosa, cabeluda, né? É isso que ele é. Então, uma meta muito desafiadora para 20 anos. Então, ele coloca essa tua visão para 20 anos, e aí você quebra isso para planejamentos anuais, trimestrais, né? E aí você faz, tanto no AlphaCon quanto na Imóvel, a gente coloca as metas e KPIs do ano, e aí quebra isso para metas trimestrais por departamento. Mantém aquelas metas do ano e vai criando metas trimestrais para cada departamento. Essa é a forma que a gente faz, e essas metas trimestrais são revistas dentro de um trimestre, pelo menos 2 vezes, né? Então, a gente já testou com diferentes mecânicas. Se você faz a meta no trimestre e não volta para vê-la durante o trimestre, nada é executado. Você tem que colocar checkpoints ali, pelo menos 2, dentro de um trimestre, né? Você fez a meta, daí uns 20 dias depois você revisita. Aí ainda tem uns problemas de entendimento do que ficou acordado, tá? E aí, no final do trimestre, faltando uns 20 dias, 15 dias, você revisita, que ainda tem algumas coisinhas que o cara dá uma corrida e consegue entregar. Não adianta fazer 2 dias antes do fim do trimestre, né? Mas deixando uns 10 dias antes, ainda muita coisa, o cara vê que não fez, vai lá e consegue entregar ainda, faltando 10 dias para terminar o trimestre. Então, a gente usa muito essa mecânica, e se não conseguir implementar mais nada, pelo menos implementa o ritmo de reunião que tem nesse cara aqui, tá? O ritmo de reunião é transformador também. Tem reuniões diárias, semanais, mensais, agendadas para o ano inteiro. Quando a gente começou o coaching com o Nick, a primeira coisa que ele fez, já agendou todas as reuniões para o ano todo, né? Então, você fica com aquela rotina pré-fixada, né? Então, tem um termo aqui que a rotina vai te libertar. Então, você não consegue tempo para fazer as outras coisas se você não se programar o básico, né? Enfim, é isso que a gente usa para planejamento estratégico. Valeu, obrigado. Temos tempo para mais uma aí, gente? Já que você está recomendando bastante instrumentos e literatura, já você tem alguma recomendação justamente para entender o cliente? Já que você bateu bastante nessa tecla. O VPC, né? O Value Proposition Canvas, não o Business Model Canvas, mas o Value Proposition... Não sei se é exatamente esse o nome do livro, tá? Mas é do Osterwalder. Então, no Business Model Canvas, o Osterwalder fala do negócio como um todo. No Value Proposition Canvas, ele é mais focado, é aquela caixinha, a bolinha do cliente e o quadradinho do produto, né? O que mais para entender o cliente? Eu acho que esse é o principal, cara. Começaria por aí. Legal. Acho que é o Value Proposition Design, o nome do livro. Value Proposition Design, isso aí. VPD, é isso aí. São 9 horas. Estouramos o tempo aí, e aí? E aí, acho que dá para você salvar esses slides aí para deixar para outro dia fazer a parte 2 aí, porque tem bastante conteúdo show de bola. Eu tinha colocado mais umas coisas aqui. Não, mas deixa eu colocar uma última coisa aqui, que tá bem oportuno aqui, cara. Eu queria só falar desse cara aqui, né? Então, a empresa que eu trabalhei lá na Inglaterra foi a Qualys. Eu estou compartilhando a tela ainda? Tô, né? Sim. A empresa que eu trabalhei na Inglaterra foi a Qualys. Esse aí é o Felipe, ele não foi o fundador, tá? Ele comprou a empresa. A empresa começou em 99 e ele entrou em 2001. E ele foi CEO da Qualys de 2001 a 2021, tá? Aprendi muito com ele e com a cultura que ele colocou na empresa lá. E ele ficou como CEO aí de 2001 a 2021, agora ele se afastou por problema de saúde, e quando ele abriu o capital na Nasdaq em 2012, ele levantou 90 milhões de dólares, e a empresa valia na época 360, tá? Então, outubro de 2012, coincidentemente, foi o mês que a gente vendeu metade da Alphacom para a Bioeducação, né? Eu já não estava mais na Qualys nessa época. E ele levantou 360 milhões, e, pô, já era um bom valor e tal, e a gente perguntava para ele, né? Eu conversei com ele algumas vezes depois disso, né? Eu tive a sorte, de novo, 2 vezes que eu visitei a Inglaterra depois de já estar no Brasil, foi justamente no dia que tinha conferência da Europa lá, que é na Inglaterra, e eu consegui ir em Londres,
consegui bater um papo com a galera lá. E isso, sei lá, era 2, 3 anos depois do IPO. E aí, Felipe, quando que você vai parar? Não, ainda quero fazer essa empresa valer 1 bi, ainda quero fazer essa empresa valer 1 bi, né? Então, ele tinha muito essa pegada. E ele conseguiu, né? Então, já faz alguns anos que ela já vale mais de bilhão de dólar. E quando ele se afastou, né, que foi agora no mês de março, a empresa estava valendo 4,58 bilhões de dólares, né? Então, em 8 anos, ele fez a empresa crescer 12,7 vezes, né? Então, assim, crescer várias vezes ao ano, depois que você já está do tamanho desse, né, com 1.500 colaboradores, realmente é um feito muito legal, uma performance muito boa até para a Bolsa, né, Ronaldo sabe disso. Então, uma empresa de tecnologia robusta, com uma receita recorrente que cresce, isso aí, então realmente é um grande feito. Mas por que eu estou colocando ele aqui, tá? Até como gratidão pelo tanto que eu aprendi com esse cara e com a empresa dele, mas talvez vocês não tenham prestado atenção, mas esses numerozinhos aqui no começo, ó, 68 Qualis IPO e o 77 Today ali hoje, isso é a idade do cara. Então, ele fez o IPO com 68 anos. Com 68 anos, ele abriu capital na bolsa. Com 68 anos, ele ainda estava esperando crescer a empresa 10 vezes. Com 77 agora que o cara foi se aposentar. Então, isso aqui é só para lembrar a gente assim, que empreendedorismo é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, né? Então, o cara entra para o long term, o cara entra com visão de longo prazo, né? Então, quando ele comprou a Qualis lá em 2001, né, ele até falou, ele achava que ia demorar menos, ele achou que ia conseguir deixar ela rentável em 3 anos, demorou 7 para ela ficar, para ela equilibrar as contas, né, para ela ficar, sair do vermelho. E demoraram 20 para ele deixar do tamanho que ele queria, né? E outro detalhe que é interessante, né, quem vê essa historinha, pô, só sucesso, né? Mas olha o que esse cara fez antes, né? Então, ele é francês, tá? Ele é doutor em química, e ele imigrou para os Estados Unidos com 37 anos, fixou a residência lá com 43, né? Eu tenho 44 hoje. Então, nessa idade que eu estou hoje, o cara estava começando o negócio dele, né? Estava começando a vida dele. Então, ele migrou para os Estados Unidos com 43, aí com 42 é que ele já ganhou uma medalha aqui de promover o negócio de mamografia, que era essa empresa Thomson CDR aí que ele trabalhava na época. Aí com 44 anos ele fundou o CC Mail, então essa foi a empresa que ele fundou mesmo, até então ele não tinha fundado nenhuma, né? Então, mas ele já teve um grande resultado nessa CGR, aí fundou o CC Mail, vendeu o CC Mail para Lotus por 55 milhões quando ele tinha 47 anos, né? Provavelmente aqui com 55 milhões ele já podia se aposentar, né? Não era 55 dele, mas boa parte aqui era dele, então ele poderia se aposentar aqui. O cara continuou, foi lá com 49, virou presidente da Verity, que fez o IPO da Verity. Então, o IPO que ele fez na Qualis, ele não fez assim, sem ter muita ideia do que já estava fazendo, né? 20 anos antes, ele já tinha feito outro IPO, que era a Verity. Aí, depois da Verity, ele foi para a Signio, que é uma empresa que ele conseguiu vender por um valor bilionário, por 1,3 bilhões, com 56 anos. Aqui, com certeza, né? Se na primeira ele não podia se aposentar ainda, aqui com certeza ele podia, né? Com 56. Mas 56 e uma pequena fração de alguma coisa de 1,3 bi de dólar é o suficiente para se aposentar, com certeza, né? Mas não se aposentou. O cara queria mais, né? E chegou aí nessa história legal da Qualis, que é uma empresa que eu respeito muito, aprendi muito com eles. Tinha suas manias, com certeza, né? Talvez não devesse estar trabalhando tanto, né? Na visão dos outros, né? O cara com 77 anos ainda quer trabalhar, né? Mas, enfim, só para a gente lembrar aí que a gente tem muito trabalho produtivo pela frente, tem muita coisa para realizar nas nossas empresas, aqui no ecossistema. Fica uma lição aí do meu amigo Felipe. Beleza? E nunca a gente é velho demais. É isso aí. Perfeito, Jadson, cara, show de bola, muito obrigado. Com certeza aí vamos fazer uma parte 2.